Olha, me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência, que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Senhores, por gentileza, por favor, questão de ordem. Por favor. Presidente, questão de ordem. Senhores, por gentileza. Nós aguardamos um relatório. Nós aguardamos um relatório. Não, ele não pode ofender as pessoas da forma que ofendeu. Não, senhor. Ele chamou o relator de estuprador. Não, senhor. Isso é muito grave. Não, isso é muito grave. É grave. E outra coisa, eu vou dizer mais uma coisa. Ao chamar essa comissão de circo, Vossa Excelência está chamando de palhaço todos os aposentados brasileiros que confiaram no nosso trabalho. O senhor, por favor, respeite. Não, ele começou toda a ofensa. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Senhores, por favor. Senhor presidente, primeiro quero agradecer a Deus chegarmos a este dia. Sem ele, nada seria possível. Me recordo como hoje, quando o líder do então meu partido, União Brasil, o deputado Pedro Lucas, me indicou para CPMI do INSS. E eu, com entusiasmo grande de participar, sentei lá na quinta fileira. De repente, com a mão de Deus, quando tudo já estava aos olhos do poder definidos, surgiu esse rapaz chamado líder Sóstenes, e bagunçou um jogo pré-definido, escolhendo dentre tantos aquele que Deus também apontou a missão, o senhor, para representar a vontade livre de uma investigação independente. A maioria da comissão escolheu Vossa Excelência. E por indicação de Vossa Excelência, com apoio de muitos, eu tive a oportunidade de ser indicado relator. Poxa, tinha tanta gente mais competente, tinha tanta gente mais preparada, mas a mão de Deus também me deu essa oportunidade. E chegamos, após esses longos 6 meses, ao dia do relatório. Presidente, eu começar falando de Vossa Excelência, mas antes eu quero agradecer a todos aqueles que me ajudaram a relatar e estar aqui neste momento, e aqueles que criaram obstáculos e me deram força para superar esses obstáculos. Agradecer a todos os assessores, independente de cor partidária, aos jornalistas que ali se plantaram e nos deram estímulo para continuar, a todos os integrantes da mesa. E gostaria de citar o secretário Leandro, que nos últimos momentos da CPMI teve que se afastar para cuidar da saúde de seu filho, que, se Deus quiser, vai se recuperar. Agradecer, presidente, a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é um dos poucos brasileiros que teve a coragem de lutar em 6 meses contra 2 tumores. Um tumor lhe levou ao hospital e o senhor venceu com a ajuda de Deus e saiu curado. E o outro tumor, o senhor vai vencer hoje, após 6 meses de muita luta. Quero dizer, senhor presidente, que a jornada foi dura. A jornada foi de ataque, lutar contra o poder e o sistema, lutar contra a corrupção num país que não acredita nas suas instituições e nos seus poderes, não é fácil, senhor presidente.
E para finalizar essa luta, ontem nós fomos ao Supremo Tribunal Federal. Não fomos de forma repentina, fomos de caso pensado, porque alguém tinha que representar o povo de bem desse país naquele julgamento. Fomos atacados, mas são ataques que nos colocam uma medalha de ouro no peito, porque nós sabemos o que e a quem estamos enfrentando. Mas eu vi uma poesia que bem define o dia de ontem, e eu vou ler essa poesia. Foi de um ministro do Supremo Tribunal Federal, chamado Luiz Roberto Barroso. Me permitam, mesmo aqueles que não simpatizam com o juiz, é importante reconhecer a sua poesia. Me deixa fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo Vossa Excelência aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento. Que poesia! Já ofendeu o presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chega a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Qual a sua ideia? Qual a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto, uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude, é péssimo isso. Vossa Excelência sozinha desmoraliza o tribunal. É muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não da justiça. Uma vergonha, um constrangimento. Eu não sei, mas gostei da poesia. Presidente, isso é um relatório, presidente? Ou é um circo? Se é um circo ou é um relatório? Excelência. Cadê o relatório? Excelência. Eu não vou ficar Deputado Lindbergh Farias. Deputado Lindinho, não estamos falando de Odebrecht, calma. Só um instantinho. Aí não dá, né? Só um instante, por Quero favor. o senhor presidente. Aí é palco. Aí é palco. Quero o senhor presidente. Senhores. Opa. Olha, me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência, que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Senhores, por gentileza. Por favor. Questão de ordem. Por favor. Presidente, questão de ordem. Senhores, por gentileza. Nós aguardamos um relatório. Não. Nós aguardamos um relatório. Não, ele não pode ofender as pessoas da forma que ele ofendeu. Não, senhor. Ele chamou o relator de estuprador. Não, senhor. Isso é muito grave. Não, isso é muito grave. É grave. E outra coisa, eu vou dizer mais uma coisa. Ao chamar
nessa comissão de circo, Vossa Excelência está chamando de palhaço todos os aposentados brasileiros que confiaram no nosso trabalho. O senhor, por favor, respeite. Não, ele começou toda a ofensa. Eu vou deixar. Não, eu vou deixar. Senhores, por favor, isso vai ficar, por gentileza, isso vai ficar para o Conselho de Ética. Retira das notas taquigráficas a palavra estuprador. Senhores, por favor. Não, eu não vou suspender, porque o povo quer ver o que está acontecendo aqui, tem direito de saber o que está acontecendo aqui. Olha só, Vossa Excelência, por favor, respeite aos colegas e a si mesmo por ser membro dessa comissão hoje. Presidente. Não, por favor. Outra coisa, não, ele não pode chamar o relator de estuprador. Ele não pode, como parlamentar, ele não pode chamar. Presidente. Nós vamos dar sequência à fala do relator, porque regimentalmente ele tem todo o direito de falar e de se manifestar pelo tempo que necessário. O relator está com a palavra. Ele não vai apresentar o Por favor, senhores, por gentileza, o relator está com a palavra e tem condição de continuar. Esse é o PT, essa esculhambação, hein? Presidente, nenhuma parte. deixa eu fazer um adendo. Presidente, eu casei aos meus 20 anos com uma moça linda e aos 36 anos de casado nós temos o fruto de 2 netinhas. Um bandido como que me citou, e eu tenho um criminoso como me citou, um cafetão como me citou. Eu quero dizer, criminoso, que lave a sua boca, bandido! Ele chamou o senador, o relator de criminoso. Bandido! Vou deixar continuar. Por gentileza, Presidente, relator, continue. Eu quero agradecer. Não. Eu quero agradecer, presidente. Pois não, excelência. E não irei mais sair da... Pera aí, relator, só um instantinho. Eu vou deixar o relator seguir a palavra ou vou pedir a retirada do deputado Lindenberg da sala. Qual que o senhor prefere? Vou pedir a retirada dele. O relator continua. Não, senhores, o senhor vai permitir que ele continue ofendendo as pessoas aqui dentro, excelência? Está quieto. Então ele está quieto? Então, relator, continue com a palavra, por favor. Ele ofendeu o relator e não vai ser retirado das atas para que o relator possa tomar as providências necessárias. Relator, com a palavra. Presidente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade. Dizer que até o presente momento eu tinha uma relação pacífica com o deputado Lindenberg. Eu quero continuar cumprindo a minha missão. Reconheço o calor do momento e tenho a humildade e espero o mesmo de Vossa Excelência. Quero agradecer a Frederico Augusto Araújo, a Felipe Ribeiro Freire, a Sabrina Martins Magno, a Diego Fontes, a Vinícius Augusto Andrioli, a Daniel Tavares de Castro, a Priscila Aguiar Rabelo, a José Maurício Lindoso de Araújo, a Bruno César Cristo da Cunha, a Carlos Leonardo Nascimento, a Wilix Gabriel, a Laira Maria Santa Rosa, a Evandro de Carvalho Viana, a Mariane França da Silva, a Lucas de Oliveira Jaques, a Gabriel Carlos dos Reis, a Daniel Serra Mascarenhas, a Luiz Henrique Gomes da Silva, a Carolina Salgado, a Marcelo Scheele. Em nome deles, eu dedico esse relatório. Quero agradecer pela confiança aos aposentados e pensionistas do Brasil. Quero dizer, senhor presidente, que é por eles e pelo povo brasileiro que nós estamos aqui. Quero dizer, presidente, que no primeiro dia que foi designado o relator até esta data, assim como Vossa Excelência, pegaram a nossa vida pelo avesso. Não tem um fato, um crime, diferente de muitos
Quero dizer que ao longo da minha jornada da vida, eu tenho um norte e continuo com esse norte, manter os princípios e a dignidade. Quando não se tem nada, se inventa, mas se inventou tarde, porque nós estamos aqui hoje para fazer justiça ao país e de forma altiva e séria. Senhor presidente, me permita sentar perante o Brasil para iniciar esse relatório. Presidente, quantas CPIs nesse Brasil foram acusadas de extorsão? Quantas CPIs terminaram em pizza? Quantas CPIs causaram vergonha a essa nação? E nós estamos, pela força da decisão do STF, encerrando esta CPMI, mas com um povo brasileiro implorando para que ela continuasse pela seriedade e pela dignidade. Isso é um grande prêmio para todos nós. Senhor presidente, vou iniciar o relatório e desafio aonde aqui tem uma narrativa ou tem um direcionamento. Muitos se manifestaram da base do governo, dizendo nomes e a parcialidade. Aqui está um relatório com a verdade e com os dados. E a verdade jamais poderá ser escondida. Eu não dei a devida atenção a isso. William Shakespeare, Rei Lear, ato 3, cena 4. Pelas roupas rasgadas, os pequenos vícios aparecem. Vestes e becas, tudo encobrem. Reveste o pecado de ouro e a poderosa lança da justiça se quebra inofensiva. Envolve-o em trapos e a palha de um pigmeu o atravessa. William Shakespeare. 4 séculos separam Shakespeare desta comissão parlamentar de inquérito. Nenhum separa sua lucidez da realidade que as páginas deste relatório documentam. O velho rei da tragédia inglesa contempla, sob a tempestade que ele mesmo não soube prever, os miseráveis que dormem expostos ao frio e reconhece tarde demais a própria omissão. Eu não dei devida atenção a isso. Ao transportar essa cena da tragédia inglesa para a tragédia brasileira, vivida pelos aposentados nas fraudes aqui investigadas, constata-se que a cena é a confissão que o Estado brasileiro deve fazer diante de cada aposentado que teve seu benefício saqueado mês após mês, em silêncio, sem que os órgãos de controle, os dirigentes nomeados e os agentes políticos que deveriam vigiá-los se dessem ao trabalho de prestar a devida atenção aos sinais do grande esquema criminoso que se formava. O esquema de descontos associativos e empréstimos consignados, todos fraudulentos, não nasceu no escuro, cresceu à luz do dia dentro dos sistemas do INSS, com a cumplicidade ativa ou a omissão conveniente de quem ocupava exatamente os postos destinados a impedi-lo. Mas é na segunda imagem que Shakespeare alcança sua maior precisão profética, a lança da justiça. Ele nos diz: quebra-se inofensiva quando o pecado se reveste de ouro. Pelas roupas rasgadas, os pequenos vícios aparecem e não são punidos. Debaixo das vestes e das becas, tudo se encobre. Esta comissão conheceu bem essa analogia. Ao longo de seus trabalhos, identificou investigados que habitavam os altos andares do poder econômico e político,
um senador da República descrito pela Polícia Federal como liderança e sustentáculo do esquema, ministros de Estado que ora incentivavam, ora encobriam o assalto aos aposentados, presidentes do INSS e diretores de benefício cujos nomes aparecem em planilhas de propina de operadores financeiros, deputados federais, demais dirigentes e servidores do INSS que negociavam percentuais sobre o produto do crime, enquanto assinavam atos administrativos com aparência de plena regularidade. Operadores financeiros que movimentavam bilhões de conta em conta para afastar o dinheiro de sua origem criminosa. Fintechs e offshores conectadas ao crime organizado e redes de empresa de fachada que totalizaram quase 40 bilhões de reais em movimentações financeiras. Esses são os homens de vestes douradas de que fala o poeta. A veste da função pública, o prestígio do mandato parlamentar, a sofisticação da estrutura societária internacional. Tudo isso, por anos, funcionou como uma armadura que fazia a lança da justiça se quebrar antes de alcançá-los. Enquanto isso, nas pontas mais vulneráveis da cadeia, idosos de baixa renda, residentes em áreas rurais, recebendo muito pouco, tinham seus benefícios reduzidos por descontos que jamais autorizaram, sem sequer compreender o mecanismo que os expoliava. Esta comissão parlamentar de inquérito não tem a ilusão de que o presente relatório desfará o ouro das vestes, mas tem a consciência plena de que, ao nomear o mecanismo e expor quem são os homens protegidos pela armadura dourada e como ela foi forjada, é o primeiro ato de qualquer justiça possível, que a lança, desta vez, não se quebre. Senhor presidente, vou fazer um breve histórico da Previdência Social no país. A Constituição Federal de 88 garante como direito social, em seu artigo 7º, a Previdência Social aos trabalhadores urbanos e rurais. A história da Previdência Social e da Seguridade Social no Brasil remonta a período muito anterior. A primeira iniciativa documentada nesse sentido foi a criação em 1543 da Santa Casa de Misericórdia de Santos, entidade de natureza assistencial voltada ao atendimento de enfermos e inválidos. Em 1795, institui-se o plano de benefício dos órfãos e viúvas dos oficiais da Marinha, assegurando pensão de meio soldo às viúvas e filhas dos citados oficiais. Em 1808, foi criado o Monte Pio para a guarda pessoal de Dom João VI, e em 1835, o Monte Pio dos servidores do Estado. A Constituição de 1824, foi o primeiro documento legislativo a tratar de proteção social, dedicando o inciso 31 de seu artigo 79 aos socorros públicos, espécie de assistência social. A Constituição de 1891, por sua vez, utilizou primeira vez o termo aposentadoria, prevendo em seu artigo 75 a aposentadoria por invalidez para funcionários públicos aposentados por conta de acidente em serviço, custeando integralmente pelo Estado, sem exigência de contribuição de trabalhador. O Decreto 9.912 de 1888
regulamentou o direito à aposentadoria dos empregados dos Correios. O Decreto 221 de 1890 instituiu a aposentadoria para empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil, que posteriormente foi estendida a todos os ferroviários estatais. Em 1919, Decreto 3724 previu a primeira legislação acidentária do país, tornando compulsório o seguro contra acidentes de trabalho. O Decreto 4682 de 1993, conhecido como Lei Eloy Chaves, determinou a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensão para os empregados de cada empresa ferroviária. Após a Revolução de 30, o modelo de caixas por empresa foi gradualmente substituído pelos institutos organizados por categoria profissional. Em 30, foi criado o Ministério do Trabalho, responsável pela orientação e supervisão da Previdência. Ainda durante a década de 30, foram criados os institutos de aposentadorias e pensões, incluindo o IAPM, o IAPC, o IAPB, o IAPI e o IPASE. A Constituição de 34 foi a primeira a utilizar o termo Previdência e instituiu o sistema tripartite de custeio, prevendo contribuições da União, do empregador e do empregado. Em 1960, conhecida como Lei Orgânica da Previdência, a Lei 3807 unificou a legislação dos diversos institutos de aposentadoria. O Decreto de 21 de 66 utilizou os institutos de aposentadorias, unificando-os sob a denominação de Instituto Nacional da Previdência Social, que passou a operar efetivamente em 1967. Na década de 70... Presidente, só uma questão, por favor. Eu tô tentando aqui abrir o relatório no sistema para poder acompanhar a leitura e não tô achando. Ô, presidente, a notícia que eu tenho da assessoria técnica é que o relatório subiu e que já estava disponibilizado. Então, ainda estão tentando resolver porque o arquivo é grande demais e a Prodazem ainda não conseguiu disponibilizar. Se o deputado Alencar não se opor, eu vou lendo o relatório de forma conceitual, sem adentrar em nenhum mérito, enquanto o relatório não, excelência, disponível. O senhor pode continuar lendo o relatório. Posteriormente, se alguma leitura estiver em desacordo, os parlamentares podem colocar aqui o posicionamento. É muito pesado, excelência. Assim que a Prodazem nos der a resposta, que está disponível, eu aviso. E não dá para aguardar um pouco, presidente? Porque assim, não dá para eu conferir depois o relatório com o que ele falou. Dá, excelência, perfeitamente. Tem todas as notas aqui disponíveis. Tudo isso está sendo anotado. Regimentalmente, o relatório tem que estar, deputada Adriana, a senhora cobra tanto isso na Câmara, que os pareceres têm que estar lá, porque lá tem, que os pareceres têm que estar publicados, deputada Adriana. Deputada, deixa eu... Nós estamos tratando de uma CPMI, o relatório é algo sério. Nós temos que estar aqui para a gente ler. Não, mas então eu estou fazendo coro ao seu pedido. Tá vendo? Quando é razoável, a gente concorda. Por gentileza. Eu pergunto... Mas qual é a dúvida, presidente? Não, É que está demorando levantar o relatório, mas ele está já nas mãos da técnica, não é isso? Já está ali, o Prodazem que não conseguiu ainda disponibilizar os parlamentares. Presidente, é o seguinte, aí a gente tem que ir pelo bom senso. Essa casa aqui tem 200 anos, teve época que não tinha sistema e se lia o relatório Então é o seguinte, apesar de ser chato voltar para o método mais antigo, que é perfeitamente regimental, e assim que tiver disponível a gente vê. Pergunta ao líder Pimenta qual a posição. Eu não entendi, presidente. O relatório não está no sistema. E nós já estamos adiantando a leitura. Mas é um problema já está no sistema entregue, só não foi ainda disponibilizado. Nós estamos aguardando o Prodazem resolver a questão técnica, porque é muito grande o arquivo. Ainda não foi disponibilizado. Vossa Excelência fazer uma consulta de qual é o tempo que vai levar para o senhor. Perfeitamente, Excelência. Só um instante, relator. Presidente, eu estou aqui falando só a parte conceitual da Previdência.
Não entrarei em nenhum mérito sem antes o relatório estar disponível. Presidente, mas se ele não vai entrar no relatório até estar disponível, então não. Ficar só ouvindo. Não, eu estou falando do relatório, não estou entrando no mérito dos indiciamentos. Excelência. Eu vou suspender a sessão por 15 minutos até a disponibilidade do relatório. Ainda aqui, vai. Sessão suspensa.